seja bem-vindo então à 8ª aula desse sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E aqui estaremos falando do tipo 8, o confrontador. E vamos começar também com o seu plano de voo. Seja bem-vindo! O sistema do Enneagrama numa linguagem mística, como já falamos anteriormente, é idealizado em 9 tipos. E aqui falaremos do tipo 8, o confrontador, que está localizado acima do lado esquerdo desse sistema. O plano de voo é um dos recursos para que o tipo 8, o confrontador, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Enneagrama uma bússola para ampliar o seu real significado, que é de um orientador para a expansão da consciência, norteando assim o tipo 8 nas suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca da expansão do autoconhecimento. Planejar é garantir o conhecimento prévio de todas as informações disponíveis referentes ao seu destino, para que você esteja sempre no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Conhecer o seu plano de voo dará a você habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para situações inesperadas. Então, aproveite essa oportunidade com toda a intensidade que ela merece e seja você o piloto da sua vida. Lembre-se sempre que o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. E aí, gostaram do plano de voo do tipo 8, o confrontador? E agora iremos para o módulo da motivação básica. Vamos até lá! Olá, seja bem-vindo então a esse módulo 2, a motivação básica do tipo 8, o confrontador, no sistema do Enneagrama numa linguagem mística. Venha comigo! Uma das maiores dificuldades de um buscador para alcançar o seu autoconhecimento é compreender o real significado da sua motivação básica. Neste caso, do tipo 8, o confrontador, é ter força. O que é então uma motivação básica? É uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna, é uma movimentação momentânea, inesperada, um impulso, um ímpeto. Para ampliar a compreensão do significado da motivação básica, vou aqui fazer uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui e se manifesta em nosso ser. Ele oferece um conhecimento da verdade na ordem natural da mente humana, para atingir os primeiros princípios e as causas de toda a realidade que ele conhece. E aqui também traremos, como exemplo, uma flor. E dessa vez a flor vai ser azaleia. Azaleia, suas belas flores surgem de diversas vezes ao ano. Podem ser encontradas em diversas tonalidades. É uma planta muito rústica e resistente. Mas veja, ela não vai ser cravo, ela não vai ser rosa, ela vai ser azaleia. E assim será o tipo 8, o confrontador. Ele não vai ser o tipo 2, ele não vai ser o tipo 3, ele vai ser o tipo 8, o confrontador.
O mesmo ocorre também na ordem sobrenatural. O que eu quero dizer? Toda vez que se expande a consciência, naturalmente vai se expandir a intuição. Eles vão se tornando sensíveis para o tipo 8, o confrontador. Um dos obstáculos do buscador de entender o autoconhecimento é de acreditar que as manifestações que influenciam o seu comportamento são inerentes às condições externas do seu dia a dia. Isto é, que independe da sua vontade, deixando que a vida norteie os seus ímpetos. Isto é, as influências externas são os estímulos que recebemos do ambiente do qual nos encontramos. Por isso, o desafio do seu plano de voo, neste caso do tipo 8 confrontador, é perceber essas manifestações desequilibradas e transmutá-las em emoções equilibradas, evitando dessa forma que as suas características negativas norteiem o seu destino, tornando-se uma pessoa insensível, autoritária, intimidadora e agressiva. Características essas que iremos abordar mais detalhadamente nos próximos módulos. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que é o eu observador, a autoobservação. O objetivo da autoobservação é de nos capacitar a modificar a nós mesmos, mas o seu primeiro objetivo é o de nos fazer mais conscientes de nós mesmos. Somente isso nos habilita a começar a mudar. Entenda assim: se não nos conhecermos, como podemos mudar? Só podemos mudar aquilo que conhecemos. E aí, gostaram da motivação básica? Muito interessante, né? Perceber a sua motivação é muito importante para a sua caminhada. E agora vamos para as asas, esse módulo que fala sobre a resiliência. Até lá! Então, seja bem-vindo a esse módulo do tipo 8, o confrontador, que falará sobre as asas. As asas são a resiliência, a flexibilidade que o tipo 8 deve ter na sua caminhada. Vamos até lá! Como já falamos na aula de introdução, uma das funções das asas no sistema do Eneagrama é de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades da sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 8, o confrontador, as asas são as características positivas do tipos 9, o preservacionista, tornando-se uma pessoa calma, mediadora, flexível e carismática, e as características positivas do tipo 7, o sonhador, se tornando uma pessoa criativa, bem-humorada, improvisadora e otimista. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando assim que se torne uma pessoa insensível, autoritária, intimidadora e agressiva, que são as características negativas do tipo 8 ou confrontador. Passa a ser uma pessoa insensível, com dificuldades em dar carinho, apoio e compreensão com aqueles que convive, além de não dar atenção aos próprios sentimentos.
ser autoritário, agindo com arrogância e prepotência, levando as pessoas a sentirem medo para ganhar uma posição social ou produzir um resultado desejado. Passa a ser agressivo. Muitas vezes ela não consegue controlar a sua raiva, afetando não só a si mesmo, mas também a vida das pessoas que o cercam. Falamos aqui então das características negativas do tipo 8 ou confrontador. Todos os tipos devem se nortear pelas suas asas. Nesse caso do tipo 8, deve usar as características positivas do tipo 9 ou preservacionista e as características positivas do tipo 7 ou sonhador. Porque a motivação básica do tipo 8 confrontador está estruturado no centro racional, e a motivação básica das asas do tipo 9 ou preservacionista e do tipo 7 ou sonhador estão estruturadas no centro emocional. E ao utilizar esta ferramenta, o tipo 8, o confrontador, terá a possibilidade de transmutar as suas motivações intrínsecas, isso é, as compulsões internas, as suas movimentações momentâneas e inesperadas, os seus impulsos em emoções equilibradas, evitando assim desperdiçar as suas energias de forma desnecessária. Aí, gostaram então das asas? É muito interessante. Se bem utilizada, dará ao tipo 8 confrontador harmonia nas suas atitudes. E agora iremos para as setas. E a seta, como todos os outros módulos, foram divididos em duas. Seja bem-vindo! Olá, seja então bem-vindo a esse módulo das setas. E as setas, como em todas as outras aulas, foram divididas em duas. E agora vamos tratar da seta do desequilíbrio. Até lá! O desequilíbrio emocional ocorre quando você passa a se identificar com as mazelas alheias. Elas ocorrem de forma inesperada, desnorteando o buscador em sua empreitada. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que são as setas no seu plano de voo, como já comentamos anteriormente, para que o tipo possa perceber os ímpetos desarmoniosos e ficar atento no que está acontecendo em sua volta. Já no caso do tipo 8, a seta do desequilíbrio vai do tipo 8, ou confrontador, para o tipo 5, ou observador. Está localizado embaixo do lado esquerdo do Eneagrama, se identificando com as suas características negativas, se tornando uma pessoa apática, distante, frio e calculista. Passa a ser apático, sem emoção, motivação ou entusiasmo, tratando as pessoas com indiferença, não interagindo na vida emocional, social ou física. Passa a ser uma pessoa distante, se afastando cada vez mais da sua realidade emocional, se tornando uma pessoa indiferente. Passa a ser frio, não demonstrando as suas emoções, aparentemente desapegada com tudo e com todos à sua volta. Passa a ser calculista, planejando minimamente as suas ações, a fim de certificar de que terá o resultado que deseja, agindo em benefício próprio. Então, falamos das características negativas do tipo 5 ou observador. Isso ocorre
porque a motivação básica do tipo 8, o confrontador, está estruturado no centro racional, e as características negativas do tipo 5, o observador, está estruturado no centro racional. Isto quer dizer que o tipo 8, ao se envolver com as características negativas do tipo 5, será influenciado pelas suas energias desarmoniosas, que irão se manifestar de diversas formas no seu comportamento físico, mental e espiritual. Vão se tornar vulneráveis às mazelas alheias, ficando na zona de conforto e deixando a vida se levar. Entenda assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, gostaram dessa seta do desequilíbrio? É muito importante ao tipo 8, o confrontador, perceber essa desarmonia que acontece no seu dia a dia. Mas o sistema do Enneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza a seta do equilíbrio. Até lá! Seja bem-vindo, então, a esse módulo do tipo 8, o confrontador do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E aqui daremos dicas para utilizar a seta do equilíbrio. Vamos juntos! Uma das ferramentas disponibilizadas pelo sistema do Enneagrama numa linguagem mística são as setas, para que os tipos busquem o seu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Está no seu plano de voo. Percebam que o sistema do Enneagrama é interligado pelas setas. Como falamos na aula de introdução, a função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Já no caso do tipo 8, o confrontador, as suas características positivas são assertivo, objetivo, realizador e eficaz. Características essas que ele deverá buscar equilibrar com as características positivas do tipo 2, o prestativo, que está localizado no lado direito do Enneagrama, procurando ser uma pessoa carismática, voluntarioso e envolvente. Passa a ser carismático através da sua forma de ser e agir. Consegue encantar, persuadindo e fascinando as pessoas em sua volta. Ser voluntarioso, dedicando parte do seu tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Envolvente, encantador, atraente, tem a capacidade de seduzir, de atrair ou cativar outras pessoas. Passa a ser admirado pelo seu comportamento harmonioso, provocando respeito ou estima. Estamos falando das características positivas do tipo 2 ou prestativo. Simbolicamente também, falamos que a seta do equilíbrio do tipo 8 ou confrontador está direcionado do tipo 2 para o tipo 8, porque ele tem que se esforçar para alcançar o seu equilíbrio da motivação básica. A motivação básica do tipo 8 ou confrontador é ter força. Lembrando que essa motivação é estruturada no centro racional e as características positivas do tipo 2 ou prestativo está estruturado no centro emocional.
Isto quer dizer que o tipo 8, ao se envolver com as características positivas do tipo 2, reforça o direcionamento das suas manifestações que influenciam o seu comportamento físico, mental e espiritual. Entenda assim, o carisma é a chave da conquista. E aí, gostaram da seta do equilíbrio? Como eu digo, se bem utilizada, dará ao tipo 8, o confrontador, harmonia na sua caminhada. E agora o próximo módulo fará você ter uma noção de tudo que aprendemos aqui. Vamos até lá. Olá, então seja bem-vindo a esse novo módulo, que é o módulo da estrutura do sistema do Eneagrama para o tipo 8, o confrontador. Aqui vamos rever tudo que aprendemos até agora. Vamos até lá. Vamos aqui recapitular tudo o que abordamos no sistema do Eneagrama do tipo 8, o confrontador, numa linguagem mística. E vamos aqui começar com um plano de voo. Lembrando que o plano de voo é um dos recursos para que o tipo 8, o confrontador, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Eneagrama uma bússola para nortear as suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca da expansão da sua consciência. Percebam que o sistema do Eneagrama é interligado pelas setas. Como falamos na aula de introdução, a função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Conhecer o seu plano de voo dará a você a habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para situações inesperadas. Falamos também da motivação básica do tipo 8, que é ter força. É uma motivação intrínseca, isso é, uma compulsão interna. É uma movimentação momentânea e inesperada, um impulso, um ímpeto. Eu fiz no módulo uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui e se manifesta em nosso ser. Fiz também uma analogia com uma flor, e dessa vez foi a azaleia. A azaleia, suas belas flores surgem de diversas vezes ao ano. Podem ser encontradas em diversas tonalidades. É uma planta muito rústica e resistente. Mas veja, ela não vai ser rosa, ela não vai ser cravo, ela vai ser azaleia. E assim será o tipo 8. Ele não vai ser o tipo 2, ele não vai ser o tipo 5, ele vai ser o tipo 8 em busca de expandir a sua motivação básica, que é ter força. Falamos na resiliência, que é uma das funções das asas no sistema do Eneagrama, que é a de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 8, o confrontador, as asas são as características positivas do tipo 9, o preservacionista, se tornando uma pessoa calma, mediadora,
flexível e carismáticas, e as características positivas do tipo 7 ou sonhador, se tornando criativo, bem-humorado, improvisador e otimista. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa insensível, autoritária, intimidadora e agressiva, que são as características negativas do tipo 8 ou confrontador. Falamos também da seta do equilíbrio, do tipo 8 ou confrontador, devendo buscar o seu equilíbrio nas características positivas do tipo 2 ou prestativo, que está localizado no lado direito do eneagrama, procurando ser uma pessoa carismática, voluntarioso e envolvente. Simbolicamente também, falamos que a seta do equilíbrio do tipo 8, o confrontador, está direcionado do tipo 2 para o tipo 8, porque ele tem que se esforçar para alcançar o seu equilíbrio da sua motivação básica. Já no caso do tipo 8, a seta do desequilíbrio vai do tipo 8, o confrontador, para o tipo 5, o observador. Está localizado embaixo do lado esquerdo do eneagrama, evitando as suas características negativas, se tornando pessoa apática, distante, fria e calculista. Esses foram os tópicos abordados até agora do tipo 8, o questionador, do sistema do eneagrama, numa linguagem mística. E aí, gostaram? Realmente esse módulo dá uma amplitude do que aprendemos até agora sobre o tipo 8, o confrontador. E agora vamos conhecer a personalidade desse tipo, que é fantástica. Até lá! Então, seja bem-vindo a esse módulo que fala da personalidade do tipo 8, o confrontador. Se bem entendido, você entenderá suas emoções nesse mundo que vivemos nos dias de hoje. Vamos até lá. A personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, passando assim a influenciar conscientemente ou inconscientemente o vício psicológico do tipo 8 ou confrontador, que é a luxúria, e na sua virtude a ser desenvolvida, que é a compaixão. O vício psicológico é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo, tanto para ele e aos que com ele convivem. Um ego inflamado, e gerando assim energias desarmoniosas. Já a virtude é a prática do saudável, daquilo que proporciona prazer e faz bem, gerando assim energias harmoniosas. Desta forma, o plano de voo do tipo 8, ou confrontador, dá a ele habilidades para lidar com o seu vício psicológico, que é a luxúria, transformando essas energias negativas em energias positivas, para desenvolver a sua virtude, que é a compaixão, possibilitando assim o aprimoramento do autoconhecimento. Desafio é aceitar a fraqueza e a fragilidade como partes naturais da vida, dividir o comando, cultivar a tolerância, o amor próprio e a compaixão, antídoto da cobiça, para conquistar o afeto das pessoas e não apenas a obediência,
ter paciência acima de tudo. Vamos então aqui, para aprimorar o que estamos abordando, apresentar uma linda parábola que fará você refletir. Entre o aprendiz e o orientador, se estabeleceu um precioso diálogo. Mestre, qual é a força que domina a vida? Sem dúvida o amor. Esse poder todo resolve de pronto? Entre as criaturas humanas, de modo geral, ainda existem problemas alusivos ao amor, que demandam muito tempo, a fim de que se atinja a solução no campo do entendimento. Querendo compreender melhor, o aprendiz continua. E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo? A fé. Pode a fé ser obtida de um momento para o outro? Não é assim. A confiança racionada reclama edificação vagarosa no curso dos dias. A que fator nos cabe recorrer para que se nos conservem o ânimo, a alegria de servir entre os conflitos da existência? A paz. E a paz surge espontaneamente? Também não. Ninguém conhece a verdadeira paz sem trabalhar, e todo trabalho requer luta. Então, mestre, não existe elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos? Existe. Onde está esse prodígio se vejo atritos por toda a parte da terra? O mentor fez um expressivo gesto de compreensão e rematou. Filho, a única força capaz de proporcionarmos triunfos imediatos em qualquer setores da vida é a força da paciência. Simples assim. E aí, gostaram da personalidade do tipo 8 confrontador? É muito interessante. E agora entraremos no último módulo, que é da afirmação. Até lá! Então, seja bem-vindo a esse último módulo do tipo 8 confrontador. E aqui falaremos então da afirmação. Como todas as outras aulas, sempre demos uma afirmação para o tipo que estamos estudando. E aqui será tratado do tipo 8 confrontador. Venha comigo! Ao longo desses anos, estudando o sistema do Eneagrama numa linguagem mística, pude constatar a enorme dificuldade do buscador de assimilar as ferramentas disponibilizadas por esse sistema. Por isso, reforço aqui a necessidade do buscador de entender o real significado da afirmação do seu tipo. No caso aqui, estamos falando do tipo 8, o confrontador, que é: tenho compaixão e sou forte. Compaixão para diminuir as influências do seu vício psicológico, que é a luxúria, o ego, expandindo assim a sua motivação básica, que é ter força. A maneira mais correta de aplicá-la e repeti-la mentalmente 3 vezes toda vez que perceber o seu estado desarmonioso. Tenho compaixão e sou forte. Tenho compaixão e sou forte. Tenho compaixão e sou forte. Reforço aqui, mais uma vez, que como orientador do estudo do autoconhecimento, tenho a convicção que esta afirmação irá ajudar em muito o tipo 8, o confrontador, a nortear a sua caminhada para o autoconhecimento. Por quê? Porque ela proporcionará a ele a sua motivação básica, que é ter força,
de uma forma cristalina e pura, possibilitando assim que ele passe a ter uma vida plena em todos os sentidos. Olá, gostaram então desse módulo 8? Do tipo 8, ou confrontador? Essa afirmação dará a ele a possibilidade de equilibrar as suas energias no seu dia a dia. E para reforçar, darei aqui outra afirmação. Vem comigo. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E até a próxima, se assim Deus desejar.